Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Flamengo, né? Porque surge uma notícia que ela é, a meu ver, minimamente curiosa, né? Que é a situação de que Filipe Luiz pode ser o técnico da equipe para 2025, né? De que, segundo a Luísa Sampaio, até mesmo postado lá no Globo Esporte, né? Eles confiam no potencial do Filipe Luiz e por isso eles estão pensando em fazer ali dele o técnico efetivo do Flamengo, né? O que eu acho inacreditável, mas não dá para duvidar pensando na diretoria do Brás e do Landim. E assim, né, o que eu posso dizer é que o Filipe Luiz, ele já vem manifestando há muito tempo o desejo dele de virar treinador, né? E assim, ele se aposentou do futebol ano passado e tá treinando de que o Flamengo Sub-20, né? Eu não acompanho jogos do Flamengo Sub-20 para ver a identidade de jogo dele, saber como que ele vê futebol. Eu pessoalmente não tenho muita ideia disso, né? Até porque é bem curioso, né? Um ex-jogador virando técnico, ele vai ser um cara de personalidade própria, tem uma maneira própria de trabalhar, ou ele vai se espelhar com nomes que ele já trabalhou antes? Filipe Luiz, que, se não me engano, trabalhou com o Diego Simeone boa parte da carreira dele lá no Atlético de Madrid, chegou a trabalhar acho que, com o José Mourinho lá no Chelsea, né? Quase não jogava direito, né? E assim, né, ele teve seu momento também, quando a gente para pensar, sendo treinado pelo Jorge Jesus no Flamengo, né? E assim, é um técnico que é mais propositivo, né? Que tem uma ideia de jogo mais agressiva. E depois foi Paulo Souza, Domenech Torrente. Não estou colocando ordem cronológica não, né? Mas tem ali Renato Gaúcho, Rogério Ceni, o Tite, o Vitor Pereira, né? Um monte de técnicos diferentes, um monte de ideias e visões de futebol distintas. E aí fica aquela dúvida, né? O que o Filipe Luiz vai propor como técnico do Flamengo, né? Qual que é a visão de futebol dele, né? E assim, não se sabe, né? Pelo menos, assim, a diretoria deveria saber mais, mas chegar o jornalista, né, falar que eles confiam no potencial do Filipe Luiz, por isso vão dar a ele mais tempo, né? Tipo, é só essa possibilidade de ser cogitada, para mim é uma falta de respeito com o torcedor, porque o Flamengo não é um time que precisa se dar a essa situação, né, de submeter a uma aposta, né? Tipo, o Flamengo pode trazer um técnico mais qualificado, né? Eles podem ir atrás do Luiz Castro, eles podem ir atrás do Eduardo Cudê, eu acho que isso é muito menos arriscado do que ficar acreditando que assim, o cara que aposentou ano passado, está começando agora o período como técnico, ele vai virar o comandante mais qualificado do futebol brasileiro. Talvez aconteça, mas vamos ser sinceros, isso não é uma escolha bem pensada, né? Assim, obviamente isso é um rumor no momento, a gente não tem garantias, mas só o fato dele já estar assumindo o clube nessa situação, eu já acho muito amadorismo, né? E assim, o Filipe Luiz, vale lembrar, ele estava basicamente no elenco no ano passado e ele vai treinar, dar ordens, vai escolher quem joga e quem não joga com jogadores que estavam ao lado dele na temporada passada. Ele tem laços fortes, amizades. Aí minha pergunta é o quanto que isso interfere no trabalho do Filipe Luiz, né? Ele vai colocar os amigos dele em campo, assim, eu não posso duvidar disso, não. Ele vai fazer escolhas mais centradas, mais bem pensadas, né? Tipo, ele vai, não, os caras têm que se adaptar ao meu plano de jogo, senão não jogam, entende? Eu fico pensando nisso, né? Como que o Flamengo vai jogar? Por um lado, você tem uma vantagem, o cara conhece os atletas, sabe como eles jogam bem, sabe onde eles se sentem mais confortáveis e ele pode respeitar isso e escalar o time de uma maneira mais coesa e mais efetiva que o Tite vinha fazendo. Então, nesse aspecto, até acho um ponto positivo, mas o quanto que as relações pessoais dele com os jogadores podem ajudar ou atrapalhar nessa situação. Então, eu acredito que isso também pode ser um problema, mas a questão que eu coloco é, o Flamengo tem hoje uma diretoria de futebol que ela basicamente é comandada por um cidadão que não entende quase nada de futebol. Marcos Braz pode estar trabalhando com futebol há muito tempo, mas ele tem um conhecimento extremamente raso, né? Ele usa o Flamengo como plataforma política para se eleger vereador e ganhar 2 salários, né? Como um vereador fazendo basicamente nenhum trabalho e outro como diretor de futebol do Flamengo, né? Tipo, é certo isso, que o diretor de futebol do Flamengo seja um vereador, né? Eu não vejo dessa forma, né? Ah, você fala, Lucas, ele é o vice-presidente, mas ele age como diretor de futebol, ele contrata jogadores, ele que acaba no final contratando técnicos, então ele no final é o diretor de futebol no Flamengo. Então
acredito que o Flamengo deveria, seja quem vai ser o novo presidente, ou se vai manter essa gestão, a prioridade era ter uma diretoria de futebol, gente que trabalha assim, estudando esporte, jogadores ao redor da América do Sul, até mesmo no futebol europeu que eles poderiam contratar. O Flamengo não tem isso, né? Tem um cara que olha um cara em destaque ali e contrata, é o caso do De La Cruz, né? Olha um jogador jovem que foi para a Europa, vamos trazer o cara. É assim que eles veem futebol atualmente. Então, é um negócio assim que chega até a ser cômico, né? Tipo, como eles trabalham essa situação, né? Tipo, um time com orçamento bilionário e jogando assim, trabalhando futebol desse jeito, né? Tipo, é até embaraçoso porque ele se autoproclamava outro patamar e olha onde o time tá agora, mesmo com muito dinheiro, não conseguiu se descolar dos rivais, né? Então, vamos ver agora como vai ser esse trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que ele tem uma tarefa difícil, não vai ser fácil esse trabalho, mas por outro lado aí ele tem a chance de provar o seu valor, né? Acho que a ideia de ser técnico principal do Flamengo veio muito mais cedo do que ele imaginava, mas era até uma situação que dava pra gente prever, né? Tipo, agora que ele virou o técnico lá do Sub-20, etc, né? Óbvio que essa carta poderia ser utilizada, ainda mais pra gente populista igual o Marcos Braz, tentar se blindar em um cara que é muito querido pela torcida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.